Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simplificando a Matemática. Tema da aula de hoje, comparando frações. Essa aula faz parte de uma playlist de 11 aulas, onde a gente vai fazer um estudo de frações. Então vamos lá. Para a gente comparar frações, primeiro eu vou chamar aqui uma figura para nos auxiliar. Então vamos colar aqui, né? Ó. Observe o seguinte, que eu posso repartir uma pizza de vários formatos. Aqui eu reparti ela em 5 casos diferentes. Primeiro com 2 pedaços, depois com 3, 4, 6 e 8 pedaços. Se eu pegar um pedaço de uma fração que foi repartido em 2, esse pedaço vai ser maior do que eu pegar um pedaço de uma pizza que eu reparti em 6, beleza? Então, assim, é bom a gente ter essa noção de como a gente pode repartir. E a gente vai estudar aqui nessa aula dois casos. Os casos que o numerador é o mesmo e os casos que o denominador são o mesmo. Na próxima aula, onde a gente vai falar sobre frações equivalentes, a gente vai aprender a comparar frações que tenham ali esses casos diferentes. Vamos chamar aqui uma figura para nos auxiliar nessa comparação. Olha só. Vamos ver aqui se há um padrão. Olha só. Aqui, nesse caso, o numerador é o mesmo. Ó. O numerador é o termo de cima da fração. 2, 2, 2, 2 e 2. Então, isso quer dizer que eu reparti a minha pizza, né, em quantidade de pedaços diferentes, mas em ambas as repartições eu peguei a mesma quantidade de pedaços. Então, vamos só limpar aqui a nossa figura. Então, vamos lá. Olha só. O que eu posso observar aqui? Se eu peguei 2 pedaços de uma pizza que eu reparti em 6 pedaços, essa quantidade é menor do que eu tivesse pegado 2 pedaços em uma pizza que eu reparti em 5. Se eu tivesse repartido a pizza em 4 pedaços e pegado 2, isso seria maior que as anteriores, beleza? Se eu tivesse repartido a pizza em apenas 3 pedaços e pegado 2, eu teria pegado mais a metade da pizza, tá vendo? Ó, e se eu tivesse pegado apenas 2 pedaços de uma pizza que eu reparti em 2, eu teria pegado a pizza toda. Então, observem que se o numerador for o mesmo, quanto maior é o denominador, que é o termo de baixo, menor é a fração. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? Vou escrever aqui em cima, tá? Olha só. Então, frações de mesmo numerador, a menor delas, ou seja, aquela que, quando você pega os pedaços, equivale a menor quantidade, o menor tamanho, né, total ali, a menor delas é a que apresenta o maior denominador. Ou seja, se você pegou a mesma quantidade de pedaços, qual porção total que será menor? Aquela onde o denominador é maior. Então, olha só, aqui o 6, o denominador era o maior deles. E essa fração de 2 pedaços aqui, 2 sextos, é menor que 2 quintos, 2 quartos, 2 terços e que 2 pedaços em 2. Beleza? Então, essa aqui é a conclusão que a gente chega nessa primeira parte. Agora vamos ver o caso que o denominador que é igual. Vamos chamar aqui uma figura para nos auxiliar. Então, para nos auxiliar, vamos chamar essa figura aqui, ó. Vamos comparar de forma diferente. Aqui, nesse caso, eu reparti as minhas pizzas, todas elas na mesma quantidade de pedaços, que no caso foram 5. Observem que, se o denominador é o mesmo, o denominador é o termo de baixo da fração, olha, 5 aqui em todas elas, a pizza vai repartir a mesma quantidade de pedaços, e quanto mais pedaços eu tiver pegado, maior vai ser a porção que eu peguei. Então, olha só, se eu peguei um pedaço, a minha fração é essa aqui. Só que se eu peguei 2, eu já peguei uma quantidade maior. Então, esse caso de fração com o mesmo denominador são os casos mais fáceis de comparar. Você pode pensar o seguinte, tá? Repartindo a mesma quantidade. Numa eu peguei 2, na outra eu peguei 3, qual que é maior? Aquela que eu peguei mais pedaços. Qual que é menor? Aquela que eu peguei menos pedaços. Então, nessa aqui a gente pode dizer que frações com mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. O menor
numerador. Então, assim, se eu quisesse escrever como qual delas que é maior, eu ia escrever que é aquela que apresenta o maior numerador, tá? Então, aqui eu escolhi para escrever como menor. Então, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Por quê? Você repartiu na mesma quantidade de pedaços, então aquela que é menor é aquela que você pegou menos pedaços, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Na próxima aula a gente vai falar sobre frações equivalentes. Aí a gente vai aprender a comparar os casos onde a gente não vai ter ali numerador e denominador iguais, tá? Aí, nesses casos, a gente transforma as frações para frações equivalentes, para depois que elas estiverem com o mesmo denominador, a gente fazer a comparação, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e bons estudos a todos. Não se esqueçam de assistir as próximas aulas do canal.